Então, minha gente, posso apresentar você para o povo? Pode sim. Ó, esse é Josimar, tio de Alisson, é quem faz o acompanhamento dele. E ele também faz, é você também que faz exercício em casa, né? Então ele também acompanha a Alisson em casa nos exercícios. Então eu vou aproveitar essa gravação para explicar para o pessoal que manda mensagem para a gente, perguntando se a evolução de Alisson é exclusivamente por causa do Botox. Não é. Alisson fez o Botox para fazer o relaxamento dos músculos, porque a terapia faz o relaxamento, mas ele ia demorar mais tempo para poder acontecer esse relaxamento, porque ele, como ele não está com consciência assim muscular, a gente depende de exercícios com a ajuda dele também, para que isso seja mais rápido. Quando o paciente não tem condição de fazer esse treino junto com a gente, a demora é um pouquinho maior. Então, a opção é Botox para relaxar a musculatura. Só que quando aplica o Botox, uma série de questões vem junto também. As principais são os movimentos que vão sendo retornados e a cadeia muscular volta a trabalhar em conjunto. Então, quando ela começa a trabalhar em conjunto, obviamente as partes que estavam enrijecidas, elas tiveram, vamos dizer assim, elas pararam de trabalhar o motor funcionando numa engrenagem só. Quando aquela pecinha é consertada, no caso de Alisson, o músculo relaxou e voltou a ter mobilidade, ele facilita o entendimento da cadeia muscular para que tudo volte a trabalhar normal. Aí imagine, aqui estava tudo travado, consequentemente, essa parte das costas, a parte do trapézio, aqui as escápulas, os músculos que são responsáveis por esses movimentos, eles também travaram junto com a musculatura do pescoço e junto com a musculatura do trapézio. Então, tudo trabalha numa cadeia de movimento que uma funciona a engrenagem puxando a outra. Quando aplica a toxina botulínica, relaxou o trapézio e relaxou o pescoço. Mas a gente precisa trabalhar ainda o relaxamento, o entendimento dessa cadeia muscular. Aí o que acontece com ele? Aqui trabalha com facilidade motora, mas aqui ainda está travado. Então a gente trabalha a fáscia. Toda vez que Alisson vem para cá, a gente trabalha toda essa musculatura dele, o conjunto da cadeia muscular, o relaxamento. A gente trabalha a parte cerebral com mais ênfase ainda. Então, todo o resultado de Alisson é principalmente neurológico, porque a gente faz a terapia quântica na cabeça de Alisson, em todos os nervos cranianos. Então, nós temos 12 pares de nervos cranianos, estão inseridos nessa porção aqui da cabeça. Então, esses nervos são responsáveis por a visão, por a fala, por olfato, por o tato, por tudo que o Alisson faz de movimento, de sentimentos também, está tudo aqui inserido nesses nervos cranianos. Então, quando vocês me veem mexendo muito na cabeça de Alisson, nessa região aqui, é a facilitação neural, para que eu consiga trabalhar os nervos cranianos, porque se não trabalhar os nervos cranianos, nada, não tem nada no corpo dele que vá trabalhar direito sem essa mobilidade primeiro daqui. Então, primeiro nós trabalhamos o que acontece no nosso corpo aqui no cérebro, que é onde a gente tem consciência motora. Então, eu trabalho os nervos cranianos. Associo também no tratamento de Alisson, além da terapia quântica, e esse trabalho dos nervos cranianos, a gente faz a compressão e descompressão craniana, para que as cefaleias, dores de cabeça, contraturas musculares não aconteçam em Alisson. E mesmo assim ele ainda sente dor. Por que ele sente dor ainda? Porque Alisson tem vários profissionais trabalhando ao mesmo tempo. Então o que acontece? Eu trabalho de uma maneira, os outros profissionais trabalham de outra maneira. Cada um tem um entendimento de uma área. Então a fono vai trabalhar a fala, mas aí a parte de nervos cranianos ela já não trabalha.
Mas eu tento associar aqui na clínica todas as áreas, para que todos os profissionais que estão trabalhando, eles consigam ter um empurrão, assim, um impulso nessa terapia com o Alisson. Então, às vezes, que nem a terapia quântica, à medida que ela vai trabalhando a mobilidade do corpo de Alisson, ela também vai prevenindo as dores. Ela também vai trabalhando a tração cíclica da face. Então, os movimentos são todos cronometrados, são todos sincronizados e também já é evitado a dor. A gente trabalha a analgesia em todas as articulações de Alisson, para que ele não sinta dor. Só que aí ele vai fazer a fisioterapia, por exemplo. Aí lá ele já não tem esses recursos. Eles trabalham mobilidade sem analgesia. Aí ele sente dor. Aí por isso que quando vai pegar no punho dele, dependendo de quem pega no punho, ele já fica no estágio de autodefesa. Ele está sempre na fuga e na defesa, porque ele sente dor também. Dependendo do jeito que trabalha, ele fica muito dolorido. Tá? Que a gente trabalha a mobilidade, mas a gente trabalha também a analgesia nas dores, em todas as articulações, tendões, músculos. Eu trabalho o intestino dele todas as vezes que ele vem, o trato digestivo, respiratório, a parte de deglutição. Eu trabalho a musculatura no rosto para liberar as tensões musculares e ele também trabalhar essa questão da ATM, que ele estava com um bruxismo muito forte. Para quem perguntou por que ele tem bruxismo, Alisson não consegue expressar o sofrimento dele. Então ele não consegue dizer, não mexe no meu braço que está doendo, dói exatamente no meu punho, dói no dedo mindinho. Alisson sente, mas ele não consegue expressar. Aí, você que é tio dele e cuidador, o jeito que ele tem expressado agora é dando soco, murro, ele reclama, né? Agora já consegue expressar algumas coisas, mas antes ele não conseguia, ele só sofria. Nesses casos, que nem quando ele vem para cá, eu trabalho o máximo. Não dá para a gente botar num vídeo só tudo que a gente faz com o Alisson. Quem é parente de Alisson sabe, ele vem para cá, ele fica 2, 3 horas com a gente. Então a gente consegue trabalhar da cabeça aos pés, mas não tem como botar tudo num vídeo, né? Então a gente coloca vídeos curtos para que vocês consigam ver que ele é tratado, trabalhado tudo nele, mas não tem como a gente explicar exatamente, olha, para quem vem, quem é parente que vem, a gente explica. Olha, esse aqui eu estou fazendo para isso. Quando em casa você faça assim, você faça assado. Eu vou sempre explicando e tentando instruir quem cuida dele, aí fazendo essas mobilidades também em casa. Mas o que eu dou, assim, o principal objetivo aqui, assim que a Alisson chega, é fazer esse relaxamento nele. É ativar o sistema parasimpático, que é aquele sistema que faz a gente relaxar, liberar hormônios da felicidade, desestressar e ele sair desse estado de luta, de fuga, que ele está sempre se defendendo por causa das dores que ele sente. Como eu ia falando lá do bruxismo, o que acontece o bruxismo? Porque ele não consegue se comunicar da maneira correta, ele ainda sente essa dificuldade. Então o que acontece? Ele expressa na mordida. Então ele trava os músculos da mastigação e a ATM dele fica tensa, é um músculo temporomandibular, e aí essa musculatura da mandíbula travada faz com que ele sinta dor também. Ele não consegue abrir a boca direito, ele sente dores, aí ele começa a ranger os dentes. Quando ele começa a sentir dor e incômodo, ele começa a morder os dentes, que é a única maneira que ele tem de mostrar que ele está sentindo dor e está incomodado, né? Ele não gosta também que fale alto. Eu aumentei o tom, ele já levantou a cabeça. Ele sente sensibilidade nos ouvidos, nos tímpanos ainda, né? É normal. Na biorressonância dele apareceu que ele tem zumbido no ouvido, que ele sente dores nos ouvidos. Ontem eu estava fazendo, eu sempre faço um dia antes dele vir para cá, a biorressonância. Aí eu sei onde ele está sentindo dor. Ele está sentindo dor no punho, na lombar, ele sente dores nas escápulas, ele sente dor
nas junções todas do corpo dele, nos joelhos, nos pés e principalmente nessa área aqui, ó. Ainda está travado para ele, ele ainda sente desconforto. Então eu solto também essa área. Ele está com um pouco de amnésia também, sente tristeza, revolta, dor, raiva às vezes, se sente culpado, sente saudade de alguém. Tudo isso aparece na biorressonância. Então eu vou trabalhando assim. Nas anteriores dava muito problema estomacal. Ontem já não apareceu. Hoje, quando eu fiz o exame nele, nem gases ele tem aqui. Então tá ótimo. Aí a gente olha a respiração, como é que ele está saturando, os sinais vitais, pressão arterial, tudo isso a gente faz aqui. Então, são 3 horas de terapia intensiva. Dominique, a gente trabalha Dominique também, mas como não tem outros profissionais, só a gente faz a terapia nele, ele não sente dores. Não tem dores, não tem bruxismo, nem esse rangido nos dentes, nada. Ele já passou dessa fase. Mas, Alisson, muita gente trabalha ele. Cada um com uma técnica diferente. E nenhum deles consegue fazer analgesia, trabalhar e depois tirar as dores automaticamente. Não porque assim, seja um defeito do profissional ou porque o profissional não sabe trabalhar. É a técnica deles que é diferente da minha. Então, a minha consegue tirar as dores, trabalhar articulações, músculos e tendões, ao mesmo tempo já prevenir que ele não sinta dores, a não ser se fizesse hipertrofia. Mas nos outros casos, com exceção da fono, que ela não faz trabalho muscular nem nada, né? Por o que a gente vê, é só mais algumas coisas técnicas com equipamento e tal. Eu acho que acredito que o dela é o único que não vai fazer ele ficar maltratado com dores. Em compensação, na fisioterapia, na reabilitação, tudo isso ele sente dores. E o pós também é traumático para ele, também é muito dolorido, porque não tem essa questão da analgesia. Aí ele está fazendo a fisioterapia 3 vezes por semana, e aqui ele vem a cada 8 dias. Então eu só consigo fazer essa reparação 8 dias, né, com 8 dias. Aí, por exemplo, se ele fez ontem a fisioterapia, hoje eu consigo aliviar ele de dores. Mas se ele fizer amanhã, ele vai passar domingo e segunda sentindo. Aí ele não tem um descansozinho aí ele volta de novo para a fisioterapia. Aí ele vai ficar mais 3 dias sentindo dolorido. Isso acontece, é fisiológico, acontece com todos nós. Qualquer um de nós que fizer atividade física, o corpo responde. Depois de 1, 2 dias, você começa a ficar dolorido. É aquela dor gostosa, como o povo fala, né? Que dói, porque você sabe que fez efeito. Então, do mesmo jeito é ele, mas é muito importante para ele toda essa mobilidade, esses movimentos, a fisioterapia, a fono, tudo em conjunto. Tudo que trabalha nele, o cérebro, essa questão cerebral, tudo, o dano que ele teve cerebral, a gente tem trabalhado com uma tecnologia americana e a gente coloca esse laser. Não é um laser só de cores, como tem por aí, um infravermelho normal, não. É um laser que ele vai trabalhar com várias terapêuticas ao mesmo tempo, acessando todas as áreas que estão em, vamos dizer assim, desordem no cérebro dele, faltando conexões, estimulando essas conexões a voltarem a trabalhar como antigamente. Então, cada dia que passar, Alisson vai ter novas conexões acontecendo e o cérebro dele vai conseguindo discernir todas essas novas informações e cada dia que passa ele vai ficar mais esperto ainda. Ele vai começar a falar, começar a fazer esses movimentos conscientes do olhar. Ele tem acompanhado, agora a Nilda chegou aqui, ele estava olhando para ela foi para ali, ele ficou olhando para ela. A gente fala mamãe, ele fica procurando ela. Então, assim, ele está aprendendo tudo de novo. Algumas partes da memória dele ele perdeu, mas ele está muito bem, ele está indo muito bem. E ele consegue já saber, assim, comandos, tipo, a comida, Alisson, já abre a boca.
Vamos levantar, Alisson, ele levanta. Então, daqui a pouco você vai pedir a mão, ele vai dar a mão, daqui a pouco você vai conversar com ele vai ficar olhando específico para você, se a conversa interessar, né? Porque se a conversa for chata, ele não vai nem olhar. Né, Alisson? Ó, agora ele já relaxou. Agora a gente já consegue trabalhar os tendões, os nervos, para poder ele voltar a ter movimento. Nas mãos dele, ele não tem deixado de trabalhar muito. Então, eu deixo a terapia agindo e não mexo. Eu deixo os movimentos para o fisioterapeuta, para ele não ficar estressado aqui. Senão, ele não deixa ninguém trabalhar nele. Ninguém. Então, agora a gente já relaxou ele, vai trabalhar a parte de articulações de Alisson. Todo esse trabalho aqui na lombar, a gente trabalha também a mobilidade do líquor. Aqui na coluna tem um líquido que vai trabalhar o movimento e as conexões em todo o nosso corpo. Então, imagine que aqui é uma fiação elétrica dentro da coluna e dentro dessa fiação, no tubo que passa a fiação, é água. Vamos dizer que é água, certo? Um exemplo aí para exemplificar mais fácil para quem está em casa e fica curioso para saber o que é. Então, tem um líquido dentro da coluna de Alisson, a nossa coluna, todos nós temos esse líquido, e esse líquido é quem faz o favorecimento, quem facilita as conexões. Então, imagine que a coluna é um tubo grande de fiação elétrica, é toda a central de cabeamento do nosso corpo. E ali naquela central de cabeamento, várias ramificações com perninhas, elas saem de lá, do eixo da coluna. Todas essas ramificaçõezinhas, elas conduzem energia elétrica que vão facilitar, dependendo da altura da coluna, o movimento do braço, o movimento dos dedos, o movimento das pernas, como vai se comportar o movimento do punho, o próprio braço, aquele movimento de pedir a bênção e ser abençoado, sabe? O movimento de abrir e fechar os braços, de levantar os braços, então, tudo isso vai receber comando principal aqui. Então, eu dou o comando no computador aqui e todo o resto da minha máquina funciona. Até o movimento dos pés, dos dedos dos pés, tudo isso eu consigo aqui na coluna, dependendo dos locais que eu trabalho. Então, toda vez que a Alisson vem, eu trabalho especificamente os miótomos. Então, eu trabalho as conexões nervosas no corpo de Alisson inteira. Então, qualquer coisa que a Alisson fizer de terapia, quer seja em casa, quer seja com os fisioterapeutas, qualquer terapia em Alisson, ela vai ser potencializada. Porque aqui a gente já deu comandos e não é um efeito Cinderela. Tipo, eu faço hoje e Alisson continua aí trabalhando, o corpo dele sendo instruído a se autorregenerar. Então, não é um milagre, é ciência pura na prática. Então, eu dou os comandos, a Alisson vai para casa. O corpo dele continua se regenerando e buscando meios de ter conexões que eram perdidas, reagrupadas e voltando a trabalhar de novo. Então, eu faço essa terapia, relaxo ele, ele fica calminho, aí a gente consegue trabalhar as articulações onde ele sente dor. E você vai me perguntar, ô Maria, onde é, como é que você sabe onde Alisson sente dor? No scanner que eu faço do corpo dele. Sempre faço um dia antes, faço à noite, para de manhã atender Alisson. Porque quando eu venho atender, se eu for fazer esse scanner, demora 2 horas para eu escanear tudo nele. Então eu consigo saber como está o intestino de Alisson, se está preso, onde as fezes estão encrostadas, se tem gases, onde esses gases estão se concentrando, se a bexiga dele está funcionando direito, se os batimentos cardíacos estão normais, se ele sente dores, onde são esses lugares. Então ele me aponta exatamente a dor. Então hoje ele estava com dor aqui, ó, nessa região, fiz a facilitação, ele já parou. Aí eu vou para os nervos cranianos, vou para os tendões nas pernas, e ele me diz exatamente onde eu vou trabalhar. Então, tudo que eu trabalho é assertivo por isso, porque eu tenho mecanismos de informação. Mesmo sem ele me dizer, eu sei onde ele está sentindo dor. Agora, o que tem que ser trabalhado é na cabeça dele, para ele entender
e ele coordenar a própria percepção de novo. A gente fechando os olhos, assim, ó, eu sei exatamente onde está meu dedo mindinho, não sei? Se eu fechar os olhos, eu sei onde está tudo, não sei? Do mesmo jeito é ele. Ele precisa se lembrar de novo de como ele, mesmo de olhos fechados, ele sabe onde está cada parte do corpo dele. Ou até isso, ó, estou de olhos fechados, mas a minha própria percepção consegue reconhecer que esse é o joelho de Alisson. Eu não podia não saber que era Alisson, mas eu sei que tem uma pessoa aqui. Eu de olhos fechados, eu reconheço o joelho, a coxa, a canela, o pé dele, o braço, a mão, os dedos. Eu sei o que é a orelha dele, a bochecha. Isso chama a propriocepção. É a capacidade que o nosso corpo tem de reconhecer as coisas, mesmo quando a gente não está enxergando. Então, o que a gente está trabalhando em Alisson é para que ele também consiga acionar isso de novo nele, para que ele se lembre que para sentar ele tem que fazer um movimento. Do jeito que ele faz esse movimento para virar de lado, para vir para cá, ele já está voltando isso nele. Então ele sabe que ele tem que ir para lá, ele sabe quando cansa ele volta para cá, ele tem esse comando, ele sabe como organizar o corpo para vir para cá, né? Então agora é só preciso ser estimulado mais isso nele, para ele conseguir, ele mesmo sozinho, querer ir se sentar, ou ele sozinho querer deitar, até que vai chegar uma hora que ele sozinho vai andar, porque ele já tem todos os movimentos. Sim, né? Põe as pernas para fora da cama, tenta se levantar. Pois é a própria percepção dele voltando a funcionar. Então, nele está tudo funcionando, ele não tem problema na coluna, nada. Tudo de Alisson, é por isso que a gente concentra hoje mais na cabeça, porque são os comandos cerebrais que vão fazer essa coordenação voltar a acontecer, porque ele tem movimento nas pernas, né? Tudo, só não tem a consciência desses movimentos sincronizados, para que serve cada coisa, né? Ele só precisa dessa consciência agora, para ele juntar toda essa mobilidade que ele ganhou nessa sentada. Então ele já está voltando, ele já bota as pernas para fora da cama e ele já quer sentar. E daqui a pouco, estimulando, ele volta a andar com a bênção de Deus. Ó, ele só não anda ainda porque a gente ainda tem muita trava nos joelhos e o quadril dele. Então a concentração da terapia tem que ser quadril e joelhos de Alisson. É o único lugar assim que ele ainda não tem uma coordenação inteira funcionando, mas o resto está tudo funcionando, né, Alisson?
Tá vendo, minha gente? Olha a Lili de bigode. Eu tô vendo. Olha descendo. Você já tá estressado querendo ir pra casa, né, cidadão? Né? Vai pra casa. Mãe? Dê um tchauzinho aí pros seus seguidores. Tchau. Tchau, tchau. Dá tchau, Alisson. Deixa eu chamar. Tchau, né, Alisson? Assim, ó. Dá tchau. Tchau.